Aleluia, povo abençoado. Bom dia. Que Deus abençoe a todos, no poderoso nome de Jesus. Antes de nós iniciar dessa vez, eu acredito que é rápido. Porque ontem eu não falei um versículo tão importante que eu queria falar e eu vou trazer ele hoje. Amém? É muito importante, povo abençoado. Muito importante. Vamos iniciar, mas antes disso eu chamar o Senhor para vir nos ajudar. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos arrependemos diante de Ti, Senhor, pela nossa imundícia, os nossos pensamentos, atitudes e ações que não Te agradam, Senhor. Somos inúteis, somos pecadores sujos, não merecemos o tamanho do privilégio de estar diante do Senhor, ouvindo tamanha gloriosa mensagem. Mas pela graça e o Teu amor que o Senhor nos veio até nós e nos trouxe, e está nos tirando e nos limpando dessa sujeira imunda desse mundo, através da Tua gloriosa água do céu, que é a Tua palavra santa e poderosa, que está vindo nesses últimos dias diretamente do Teu trono. Muito obrigado pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, pela Tua justiça. Por favor, Senhor, abra o entendimento, abra os ouvidos espirituais, abra os olhos para que Teus filhos ouçam e compreendam essa mensagem e possam, então, assim, começar a se lavar das imundícias desse mundo, no mais poderoso nome de Jesus. Envia o Teu Santo Espírito para que possa nos guiar em toda a jornada até nós entrar. Muito obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Povo abençoado. É algo muito impactante o tempo em que nós estamos vivendo. Você sabe por que que você diz assim, você fica imaginando? Esse é um tempo muito bom. Você fica pensando assim, uau, esse tempo é muito poderoso, esse tempo é um tempo magnífico. Porque é um tempo moderno, é um tempo muito bom. Acho que todo mundo está vivendo uma vida muito boa, mais ou menos assim. Não tem mais ninguém na linha da miséria, da pobreza, esse tipo de coisa. Eu acho que está muito bom, né? E nós entendemos que ficou bom, mas não foi, povo abençoado. E nós vamos descobrir isso agora, aleluia, que nosso tempo não é um tempo bom. Não é um tempo bom. Você imagina que quando o Senhor Jesus ele vir instalar o seu reino na terra, primeiro ele vai destruir a prosperidade desse mundo. Isso significa que Jesus é muito simples. Ele não tem nada. Por quê? Porque a prosperidade desse mundo, povo abençoado, foi o que nos desfocou, nos tirou do foco verdadeiro para entrar no reino do céu. O diabo, ele trouxe uma ilusão para enganar, para trapacear os nossos olhos nesses últimos dias, para que nós não conseguíssemos enxergar pela fé o reino dos céus, para que nós não pudéssemos entrar lá, porque ele já morou lá, ele sabe como é que é lá. Então ele fala, se um dia eles vissem isso mesmo na imaginação deles, eles nunca mais queriam saber da terra. Paulo mesmo falou isso, que se por um instante você visse o que ele viu, ele falou assim, você abria mão de tudo. O poderoso mensageiro do Senhor, ele disse que se vocês vissem um minuto da eternidade, tu não pensava nem um instante, nem se questionava com relação ao mundo. Porque o que tem guardado lá em cima é muito sublime, é muito alto. Mas você tem que entrar lá pela fé. Você tem que ver pela palavra o que o Senhor tem preparado e guardado para ti. Imagine que o Senhor foi preparar moradas para você no céu. Imagine. Aleluia. Então, imagine que o Senhor vai preparar tremendas e lindas moradas. O céu, povo abençoado, onde Deus habita, é muito alto. Isso significa que os pensamentos de Deus é muito alto. Isso significa que a tecnologia de Deus é muito alta. Tudo de Deus é muito alto. Você vai sair de uma situação que quando você chegar lá, você vai entender que você está numa decadência moral muito profunda.
muito profunda. Você achava que estava bom, mas o que você não sabia é que você estava descendo para aquele lugar. Aleluia. Então vamos lá. Eu quero repetir uma frase que eu falei ontem, muito importante. Diz assim, da Bíblia. Lucas 18, 7 e 8. Diz assim: E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clama a Ele dia e noite, ainda que tardio para eles, digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando, porém, o Filho do Homem, quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura, uma das coisas, eu quero trazer um testemunho para vocês. Porque, na verdade, se você for pegar a Bíblia, você vai ver que a Bíblia toda é um testemunho de alguém, de uma pessoa que passou por uma experiência com o Senhor. E Deus colocou lá para nos orientar, nos direcionar, nos ensinar, nos educar. Todo testemunho de discípulo, de profeta, do próprio Senhor Jesus. Aleluia. Então o testemunho, ele é muito poderoso. A vida, ela tem que andar lado a lado com a palavra. Quer dizer, você está vendo os seus irmãos aqui nas escrituras, como que eles passaram as dificuldades, as lutas, e você, não, acho que eu tenho que viver uma vida muito melhor que a desse. Isso é o engano. Isso é o engano. Isso é um engano. Não coloca teu coração nesse... Ah, mas e Salomão? Todo mundo... Oh, meu Deus. O que as pessoas poderiam fazer na vida era nunca questionar. Por quê? Porque o questionamento é uma oposição àquilo que o Senhor fala. É uma oposição à palavra. Você se opõe, ou seja, quando você se opõe, você se tornou o inimigo, o opositor, né? Salomão, nem mesmo, como foi que o Senhor falou, nem mesmo Salomão, no seu esplendor, se vestiu tão lindamente como uma rosa. Quer dizer, povo abençoado, Deus está falando que Ele valoriza o natural, Deus valoriza a simplicidade, Deus valoriza o que você é quando você é fora, das seduções desse mundo, fora das coisas desse lugar. Deus valoriza a simplicidade. Aleluia. Quando eu era alcoólatra, cachaceiro, de alto grau, caía em bar e dormia em bar, bêbado, e mijava, nossa, cachaça feia. E aí, povo abençoado, eu estava desesperado, tentando sair do álcool e não conseguia. Desesperadamente. Eu já conhecia a Bíblia, já lia a Bíblia de um lado ao outro, já tinha visto a Bíblia andando para cima e para trás. Mas para você ver, conhecedor da Bíblia, mas não crê na Bíblia. Isso é uma das coisas que está lotada nesse tempo presente. Muita gente que tem uma eloquência muito poderosa na palavra, mas não vive ela. Não crê nela. São ateus. Ateus que têm Bíblia. Impressionante, povo abençoado. Porque na hora quando o nó arrocha pro teu lado, aí você vai procurar a ciência do mundo, você vai procurar as coisas desse lugar. Eu quero melhorar a minha vida, eu quero me organizar. Porque o Deus que está cuidando da vida dos cristãos de hoje é o plano de saúde. É o Deus dele. É o dinheiro. É essas coisas. Não tem mais fé. Ele disse, porventura achará fé na terra? Então aí eu angustiado, mas eu tinha um braço forte. Eu tinha um braço forte aqui na terra. E qual era o seu braço forte? Você sabe o que é um braço? É quando você é um cara que se sente, você é uma pessoa que está numa vida terrível, mas você tem alguma segurança em alguma coisa, uma certa segurança no teu plano de saúde, na tua conta bancária, no teu emprego,
na tua mãe, no teu pai, na tua esposa. Tu tem uma certa segurança, uma confiança em alguma coisa que talvez aquilo possa, de alguma maneira, tentar te ajudar. Eu tinha isso na minha mãe. Minha mãe era crente. Era, não é, graças a Deus. Mais de 30 anos, crente de uma igreja pentecostal, orava, arrebentava com o mundo e o negócio acontecia. E eu, por mais de 20 anos no álcool, não via esse efeito de nada. Mas mesmo assim, tinha lá no fundo aquela esperança de que Deus ia me tirar daquela situação. Até que um dia, o meu braço de confiança quebrou. Torou o braço de confiança. Então, quando o braço de confiança quebra, quando o braço de confiança separa, quando você não tem mais aquela confiança, o que acontece? Você fala assim, o mundo acabou. É quando algumas pessoas entram em depressão e que não vê lugar nenhum como se livrar daquela situação. O mundo fechou, a moita fechou para mim. O meu tempo está contado. Então a minha mãe falou, nunca mais eu oro por ti. Nunca mais. Já tenho mais de 20 anos que eu oro por ti e Deus não faz nada. Eu já li na Bíblia que Deus não escuta a oração disso e falou um monte de coisa. E eu, rapaz, acabou. Então veja só. Acabou, Deus tirou o ídolo. É Deus que tira. Isso é que é impactante, povo abençoado. É Deus que tira. Então, quando eu me vi, um certo dia Deus me deu o entendimento. Por isso que eu sempre falo que eu ia morrer. Eu já estava todo arrebentado por dentro. Tinha médico que me atendia no hospital e falava assim, quantos anos tem teu filho? Eu falava, tem 2. Tu não vai ver ele completar os 5. Só vinha, só notícia boa, só coisa maravilhosa. Tu não chega lá, tu não chega lá. Hoje meu filho tem 11. Pau de cachaça eu era. E eu sabia, um dia Deus me deu um entendimento. Eu estava num bar bebendo. E naquele dia, naquela manhã, Deus me mostrou o dia que eu ia morrer. Aí tu me pergunta assim, como foi que tu descobriu isso? Como foi? Não sei, eu não sei explicar. Isso surgiu dentro de mim. Rapaz do céu, não tem quando você tem uma certeza nunca vista. E é impressionante, porque não tem como comprovar isso. Mas uma certeza entrou de mim, que 2 meses depois daquele dia eu ia morrer. Aí foi onde o Senhor entrou. Como? De que forma? Aí foi quando eu lembrei da Bíblia. Porque ele falou, agora eu vou te jogar lá. Acabou. Aí eu lembrei da Bíblia. Tinha um versículo, gente, um versículo da Bíblia salvou minha vida. Um versículo. Um versículo da Bíblia salvou minha vida. E sabe qual que é o versículo? Em Romanos. Está em Romanos capítulo 8, onde a partir daquele momento, daquele bar, eu só perguntava isso para Deus. Só perguntava isso. Primeiro eu falava para minha mãe, não fale em Deus perto de mim, porque se ele existisse eu não estava nessa situação. Sai daqui, não quero conversa com Deus não, porque Deus... Eu falava desse jeito. Aí então, naquele tempo que não tinha nada, nem ninguém perto de mim, eu sozinho, e o meu coração fechou para o mundo. A música sertaneja que tanto eu amava para beber uma cerveja, perdeu a graça. O mundo perdeu o brilho, tudo acaba. Quando você sabe que o inferno é sua próxima morada, que quando você sabe que você está descendo para lá. Então você acabou a graça. E na verdade, se você for analisar, a nossa geração todinha está descendo para lá. Todinha. Não, pastor. Aí tu também está generalizando. Então, se essa moita fechasse para você hoje, você tivesse essa compreensão, que é isso que eu vou tentar trazer aqui. Então você ia sair fora. Igual, não que eu saí, foi Deus que me tirou. Então eu sabia que ia morrer 2 meses depois, exatamente 2 meses, dia marcado, 60 dias depois eu ia morrer. A partir daquele dia, aquilo veio uma certeza tão grande no meu coração, o chão se abriu e eu fiquei sem chão. Então só veio um versículo na minha mente.
E o versículo me perguntar, para mim fazer a pergunta para Deus: por que o Senhor me escolheu para a destruição? Por que o Senhor me escolheu para a condenação? Por que o Senhor me escolheu para a condenação? Porque lá ele diz que tem uns que estão destinados, Romanos 8 ou é 9, não me lembro, acho que é 8 mesmo. Estão destinados para a condenação e outros para a salvação. E por que o Senhor me escolheu para a condenação? Aquela pergunta ficou dentro de mim ecoando. Por que o Senhor me escolheu? Mas moço, por que? Eu quero saber o motivo. Por que eu já nasci destinado ao inferno? E, meus irmãos, eu senti que o diabo já estava me queimando aqui em cima. Eu já sentia isso. Eu sentia que eu estava morrendo, queimado aqui em cima na terra. Você sente isso quando você está indo para aquele lugar. E o porquê? Por quê? Que impacto. Você sabe como que Deus responde as coisas pra gente? Ele nunca te responde com palavras. Para mim, ele nunca respondeu nada com palavras. Na verdade, tem palavras. Mas ele não chega aqui e fala assim, igual eu tô falando contigo, assim, olha, é isso e isso. Não, não. Igual tem muita gente, eu só ouço Deus. Eu só ouço Deus. Essas pessoas não vão entrar no céu. Porque Deus, ele não trabalha. Ele pessoalmente, ele não. Na verdade, é ele pessoalmente, mas você tem que reconhecer a voz do Senhor quando você ouvir ela na boca de alguém. Deus, ele não vai se materializar em um homem que. Quem já viu Deus? Quem já viu Deus? Como é que ele é? Já viu ele, um homem assim, Deus? Aí para todo mundo dizer assim: Deus chegou, Deus chegou, Deus chegou. Porque nós já conhecemos a fisionomia. Não, não. É o homem, é o homem. É no homem que ele trabalha. Aleluia. Então ele veio com uma resposta. Um belo dia eu dormi, nesse dia até minha mãe orou no pé da minha cama. E quando eu levantei eu não senti o chão. Eu estava flutuando. E eu só perguntava uma coisa: o que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo? Saía caminhando como se fosse cair. O que aconteceu comigo? O povo, não, eu não sei nada. O que foi? E eu também não quis falar nada. E eu vou ficar calado. Deu final de semana. Deu quarta. Isso foi num domingo. Deu segunda, terça e eu, rapaz, o que está acontecendo? Quarta, eu andava flutuando. E eu, rapaz, o Senhor me libertou. Eu estava com aquele dentro de mim, o Senhor me libertou. Não, mas eu não. Todas as vezes que eu achava que isso tinha acontecido, eu voltava para as águas. Não, 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 acho que não. Vou esperar mais um pouco para eu poder falar. Quando foi final de semana, eu não senti nenhuma sede para beber uma. Moça, eu começava era na quarta e arrebentava até praticamente segunda. Era difícil eu trabalhar numa sexta e na segunda. Só no atestado, no serviço. E aí, rapaz, passou uma semana. Vou esperar a próxima, não vou falar nada. Esperei até um mês, aí falei, acabou. Agora eu vou para a igreja, nunca mais na minha vida eu salvo. Como é que você está dentro do inferno? Deus te tira. Tu ainda vai voltar para o mundo para beber cachaça? Para continuar na loucura? Rapaz, eu fico impactado porque as pessoas elas querem Deus para resolver o teu problema, para poder tu voltar a ficar com tua vidinha curtindo. Gente, tu tá no inferno. Tu, eu, qualquer um de nós que estamos em cima da terra, temos um inferno garantido. Se você não entender isso aí, se você nunca entender isso aí, se você nunca entender isso aí, você não vai querer sair de lá. Se tem uma coisa que nós temos garantido nessa vida, é o inferno. Ele é garantido. Mais garantido do que para essa geração não existe. Aí você vai dizer assim, não, pastor, aí também você já está extrapolando, já é demais. Tem paciência. Ele fez uma pergunta. Porventura achará fé na terra quando o Filho do Homem vier? Se é garantido, é para nós. Essa pergunta tem resposta.
Por que ele... Mas, pastor, o senhor não percebeu que as igrejas cresceu em alto nível na terra? Percebi. O nível de cristãos aumentou em alto nível no Brasil? Percebi. Como é que o senhor está falando que está todo mundo no inferno? E como é que Jesus tem coragem de perguntar, será que haverá fé na terra naquele tempo? Porque nunca houve tanta fé na terra como num tempo desse. Você pode dizer para mim, isso não parece muito contraditório não, essa palavra que você está lendo aí? Será que nós estamos vivendo mesmo no fim? Eu acho que ainda não chegou ao fim não. Você vai pensar assim, acho que ainda estamos longe, mas nós já estamos lá. Você vai descobrir que o sagaz e maligno já te enganou, ele já te trapaceou, ele já bolou tua mente e teu coração. Ele já te trapaceou. Você como? Como que você pode provar isso para mim? É muito simples. É bem simples. Tem paciência, vamos chegar lá. Veja só. Ele falou assim: Deus não fará justiça aos escolhidos que clamam dia e noite. Uma das coisas mais importantes que eu quis dizer nesse testemunho meu é esse. A mais importante de todo, de todas. Dentro do meu testemunho que eu falei. Qual que é, pastor? É essa. Enquanto Deus não quebrar os teus ídolos, enquanto tu não vê, tu não conseguir olhar só para Deus, enquanto tu não vê só Deus, tu está no inferno. Enquanto tu tiver confiança em alguma coisa nesse lugar, tu está no inferno. Tu está perdido totalmente. Você sabe por que o Senhor disse que era muito difícil o rico entrar no céu? Porque ele se confia muito na riqueza. O pobre não, ele só tem Deus. É muito difícil ele entrar lá. Porque não, ele vai morrendo, é orgulhoso. Mas não fala por Deus, não. O doutor disse que vai me operar e vai dar tudo certo. Meu problema está resolvido praticamente. É especialista, é um dos melhores. A confiança, o braço dele. Deus quebrou todas as minhas idolatrias, que era a minha mãe, que eu tinha como braço. Quando ele fala, ele não fará justiça aos escolhidos, ele fará justiça. Você tem que entender uma coisa, que em torno de você não pode ter nada, só Deus. Só Deus. Você não pode ter segurança no teu emprego, você não pode ter segurança na tua casa, você não pode ter segurança nas tuas forças, na tua inteligência, na tua beleza. Aí eu sou uma pessoa muito bonita, então eu sou importante, eu sou bem visto, eu falo bem, eu sou inteligente. Você tem que tirar esses ídolos. Por que que as pessoas muito bonitas são as que são mais usadas como arma pro diabo? Por causa da beleza. Coitada, eu fico com dó deles. Por causa da beleza. Porque a sua beleza é um instrumento que o diabo vai usar para poder conseguir os dele. Então, às vezes, você olha assim, e é impressionante, quer ver, você presta atenção. Uma mulher, vamos dar um exemplo, uma mulher que é muito linda, ela nunca vai achar que tá bom. Ela nunca vai falar assim, cheguei no nível X. Porque, veja só, nós fomos criados para adorar. Nós fomos criados para adorar a Deus. Então, na ausência dele, você adora qualquer outra coisa. Na ausência dele, você adora o seu corpo. Na ausência dele, você adora o seu estômago. Na ausência dele, você adora o seu emprego. É esses ídolos aí que Deus quer quebrar os braços deles. Quer tirar eles fora de ti. Porque esses ídolos aí, povo abençoado, é o que vai nos arrastar para o inferno. E o ídolo do dinheiro, da prosperidade, é o mais poderoso. Porque se tem três coisas que eu já falei aqui que o diabo já venceu na vida dessa geração: beleza, riqueza e sabedoria. As três armas mais poderosas. E essas três te levam ao pecado mestre, a soberba, que faz com que tu não se arrepende, tu não se humilha, que deixa tua crista dura, tu não quebra tua cerviz, tu não baixa diante do Senhor.
vou baixar. Tu endurece teu pescoço. Tu não se humilha. É por isso que a mensagem aqui chama-se arrependimento, quer dizer, quebrar servil, amolecer o coração. Você sabe qual é a finalidade da palavra? Ela tem duas finalidades. Número 1, te amolecer o coração. Número 2, te tornar mais duro do que tudo. Porque quando tu é um desobediente, quando tu é duro... Eu não quero aceitar essa palavra aí pra mim, não. Você endureceu mais. Você percebeu? Chega um momento que ela te endurece tanto, tanto, que você não encontra mais o arrependimento. Você se tornou mais tão orgulhoso, mas tão orgulhoso. Não tem mais jeito para você. Não tem jeito. Deus é muito sensível. Ele traz por amor, é voluntário. Você se travou demais. Não tem salvação para você. Não entra mais no reino do céu por causa que o teu orgulho subiu, tua soberba subiu em nível demais, muito alto. Você não tem coragem de abaixar e se arrepender diante de Deus. Eu não vou fazer isso com vergonha. É por isso que ele disse que aquele que se envergonha de mim, quer dizer, ele está dizendo assim, quebra a crista, baixa a cabeça. Não tem jeito. Então ele faz uma pergunta. Ele fará justiça aos seus escolhidos, desde que os escolhidos de Deus, eles não têm um ídolo, eles só têm Deus. Essa mulher batia no tribunal lá do juiz, a viúva, frequentemente pedindo, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, até que um dia que o juiz falou, eu não suporto mais essa mulher, que todo dia eu vou logo julgar a causa dela, porque ela vai só me atormentar mais. Foi lá e julgou. Então Deus faz a pergunta, será que ele, o Senhor, não vai julgar a tua causa, ainda que pareça ser tardio? Você sabe por que ele fala, porque pareça ser tardio? Isso te mostra que enquanto tu não quebrar os teus ídolos, Deus não vai entrar em ação na tua vida. Enquanto tu tiver uma confiançazinha na tua conta bancária, não, eu confio na minha irmã, na minha esposa é muito boa, ela cuida bem de mim. Enquanto tu tiver uma segurança, uma idolatriazinha aqui nesse lugar, Deus está fora daí. Ele só vai entrar em ação quando tu falar com ele do fundo do teu coração, Senhor, só tem um Senhor. Por favor, me ajuda. O Senhor disse que quando a gente está numa situação difícil, a gente pode falar com o Senhor. Mas hoje tu ora assim. Olha só como é que tu ora. Porque tu não está no fundo do poço para tu orar com sinceridade. Tu está bem flutuando em cima na beirada do poço. Tu está por cima da carne seca. Então tu ora assim. Ó Deus, eu já tenho muita coisa, mas se quiser me dar mais, eu quero. Porque eu quero. Você nunca se farta. Você nunca se farta, sabe por quê? Porque você nunca encontrou Jesus. A nossa adoração com o corpo ao mundo, ela nunca se farta, porque o que te farta, o que te completa é Jesus. Se Jesus não entrar na sua vida, mesmo que um mendigo, mesmo que tu mora na rua, não importa, tu tendo Jesus, tu tá... Quer dizer, a fome se tornou algo pequeno, não tem significado. Passar fome vai ser fichinha de quem tem Cristo. Ele fica feliz, ele se torna humilde, simples, ele quebra a crista diante de todos. Você está entendendo? Quer ver? Presta atenção. Se você não tiver Jesus, como de fato a nossa geração não tem, você vai adorar o mundo. Porque nós fomos criados para adorar. Mas qual que é o defeito de adorar o mundo? Porque o mundo você nunca sacia. Pergunta para o homem mais rico, se você conhece uma pessoa muito rica, que vive bem, tem de tudo. Pergunta para ele se ele é um homem 100% feliz. Ele vai dizer, porque além de ser 100% feliz, que ele vai dizer, ele é um 100% mentiroso. Eles sempre são vazios. Não importa a riqueza, não importa o que você tem um vazio dentro de você. Você sabe que as pessoas estão do teu lado por quê? Porque elas são malandro, trapaceiro, cobiçoso igual tu. Hoje em dia ninguém casa por amor. Não, eu vou construir uma família. Eu quero ter uns filhos reto, direito, que são...
Eu quero casar com esse homem porque é um homem de Deus. Com toda sinceridade, povo abençoado. Você está vendo que hoje em dia a corrupção entrou no coração de todo mundo. Só quer casar com fulano e tal porque tem isso, tem aquilo. Eu quero fazer isso. Você está entendendo onde é que nós entramos? A idolatria, a loucura, porque não tem Deus. Nós somos uma geração vazia de Deus. Nós estamos morrendo. Então nós caça qualquer coisa para substituir o Senhor. Porque para isso fomos criados, para adorar. Ou você adora a Deus, ou você adora o diabo. E nesse quesito, nessa geração, todos nós estamos adorando o diabo. Por quê? Porque ele disse, será que haverá fé na terra? Será que tem alguém que me adore lá? Será que tem alguém que acredita em mim? E a resposta é absolutamente não. Ainda que pareça ter e muitos, mas é não. Porque aquela religião cheia de poder, de força que Jesus plantou, as 10 virgens, a igreja poderosa, falava, profetizava e as coisas aconteciam, ela foi pegando uma nova roupagem. Quer dizer, as vestes de justiça, de santidade, de temor que tinha nela foram sendo tiradas e colocando as vestes de imundícia. Ou seja, o trapaceiro entrou em cena. O trapaceiro que ia entrar nos últimos tempos com muita força entrou em cena na terra. Então ele mudou a religião de Jesus. E você sabe qual é a tristeza de Deus? Que o diabo está pregando no púlpito dele e não tem quem possa repreender ele lá. A repreensão em pessoa está na terra. Só que ele não vai ficar falando assim para ti. Para de fazer isso aí, filhinho, por favor. Para. Porque não pode, não pode. Você não pode ficar continuando a fazer isso. Ou você pode. Você acha que Deus é um Deus bonzinho? Que esse Deus bonzinho é o diabo. Esse Deus bonzinho da igreja, esse falso Jesus de hoje, é o diabo em pessoa. É o espírito do engano que está lá. Presta bem atenção. Deus enviou a exortação para o púlpito. E essa exortação para o púlpito, Malaquias capítulo 3. Ele vem para purificar no fogo. Oh, então você vai entender que o pau vai pegar agora. Ele já começou, foi ele que trouxe o coronavírus. Se você não vir por amor, você vai ser arrebentado, porque ele disse, a missão dele aqui é trazer reconciliação entre o homem e Deus. Do contrário, eu vou derrubar tudo. Porque é esse aqui traz a ira de Deus. A ira de Deus está vindo. As duas testemunhas de Apocalipse é que vão arrebentar o mundo. Aqui é uma delas. É uma das duas testemunhas. Ou melhor, as duas estão aqui. As duas já estão aqui na terra. Não, pastor, não acredito nisso. Não se preocupe. Se quiser acreditar, acredite. Se não quiser, não tem problema. Isso é uma coisa sua, individual sua. Mas quando você vê acontecer, eu desejo do fundo do meu coração, por isso que eu estou aqui, é que todo mundo se atente para isso aqui. Porque essa é a agenda de Deus na Terra. Uma vez que você não se atentar para isso aqui, você não der o certo e o real valor para isso aqui, você continua no caminho do Satanás. Vai continuar no caminho do diabo. Aleluia. Então o próprio Senhor faz uma pergunta. Será? Porventura achará fé na terra. Você sabe o que é fé? Alguém vai acreditar em Jesus ainda na terra aqui? Quem que acredita naquele que foi para a cruz? Que foi esbagaçado, arrebentado. Quem que acredita nele? Você sabe como é que você diz para mim que acredita em Jesus? Não é com a boca, não. E de que forma é, pastor, então? Porque se eu perguntar para qualquer um, todo mundo aqui, eu acredito. Eu não sei os outros, mas eu acredito. Não acredita. E como, pastor, que você pode, para você estar me julgando, pastor? Todo mundo gosta de falar isso. Você está me julgando, pastor. Olha para o teu estilo de vida. Essa fé que tu tem é morta. Calma aí.
Ele perguntou se será que haverá fé? A fé em Cristo? Nós entramos num sistema chamado de apostasia, que significa o abandono da verdadeira fé. Eu não estou dizendo que você não tem uma fé. Você tem uma, mas não é no verdadeiro Jesus. Você abandonou a verdadeira fé. Porque você vive como o segundo que entrou em cena. Você se comporta como o segundo e não como Cristo. O segundo, ele fala, não, filho, isso não tem nada a ver. Você pode andar do jeito que você quiser. Aqui é tudo felicidade, aqui é amor. Deus quer a tua felicidade. Faça o que você bem entender. Desde que você esteja feliz, Deus vai estar feliz. Esse é o bonzinho, o Jesus bonzinho, que está te arrastando para o inferno. Essa é a fé que você tem. Eu não disse que você não tinha fé. Ele perguntou, haverá fé nele? Mas não. A palavra apostasia significa abandono da verdadeira fé. Se você abandonou a verdadeira fé, e que fé é essa que você tem? E eu tenho fé, pastor. Um dia dessa mulher olhou para mim. Eu tenho fé, pastor. Pastor, eu acho que o senhor, depois que entrou nessa igreja, o seu homem só anda triste. Eu olho para o senhor, só anda triste nos cantos. Falou para mim. Parece que o senhor não tem fé? Ele é. E como é, irmã, ter fé? E eu tenho fé, que quando eu oro, Deus me dá tudo que eu quero. E eu fiquei impactado. E irmã, e o que é que você pede para Deus e Deus lhe dá? Quando eu oro, a cesta básica chega, a fé no outro. A fé no outro. O teu pedido é só coisa do mundo. O teu pedido é só material. Eu não tinha nada, pastor. Olha como é que tá a minha casa, surtida. Geladeira nova, coisa nova. Enquanto o Senhor faz um homem igual eu olhar para ela com um olhar de tristeza. Por quê? Porque o que ela está ganhando, ela não tem noção do que ela está verdadeiramente perdendo, que é o mais importante, que é a própria vida. Isso é a nossa tristeza. É nós olhar para uma multidão de gente e saber que está todo mundo indo para o inferno. Olha, povo abençoado, nós estamos lutando para sair de lá, porque lá todos nós já estamos. Então, por favor, corra e sai também. Se Deus enviou um especialista do céu, assim como ele enviou lá em Sodoma e Gomorra para tirar o justo Ló, o mesmo, eu estou falando o mesmo que estava lá, veio nos buscar. Ele veio colocar a igreja na segurança do céu enquanto ele volta para arrebentar o resto. Sabe por quê? É isso que eu estou falando que ele veio fazer. Ele veio trazer primeiro a mensagem de reconciliação. Por quê? Por que ele veio trazer a mensagem de reconciliação entre a terra e o céu? Porque a terra hoje é inimiga de Deus. Mas como assim, pastor? Uma terra que é cheia de fé igual essa, mas a falsa fé. Acredita em outro Jesus. O bonzinho, aquele que diz, passa a mão na cabeça, não se preocupe. Isso não tem nada a ver o que esse pastor está falando. Você vai continuar com Jesus bonzinho e ele vai te levar para o inferno. Se você não ouvir a mensagem da repreensão, o amor, a palavra do Senhor, que pode te salvar hoje, você vai cair no terror da tribulação. E ele disse, ele vai enviar um engano. O engano já está aqui, que ele já enviou. O espírito do engano já está aqui. É por isso que nós vemos tantas denominações, tantas igrejas, tanta eloquência. Porque o diabo é a sabedoria. O cara tem uma sabedoria. O homem corrompeu a sua sabedoria. É ele que trouxe o evangelho para Eva, do conhecimento do bem e do mal. Foi ele que trouxe. Foi ele que pregou o evangelho para Eva. Eva vivia em santidade. Mas no dia que ouviu o evangelho de Eva era santa. Santa, santa, santa. Mas caiu na lábia do malandro quando ele falou assim, tu vai ser igual a Deus. Essa é uma geração de deuses. Todo mundo gosta de querer ser adorado. Você gosta de se produzir, gosta de se vestir no caráter do maligno para poder as pessoas virem te adorar. Você é orgulhoso, soberbo, altivo. Essa é a maior característica que você tem de Lúcifer. Aleluia. Então o diabo, primeiro ele veio e derrubou
a humanidade. Para poder vir a reconciliação, significa que primeiro tinha que vir um malandro. Ele veio primeiro, então ele começou a fazer o quê? Ele começou a criar pregadores para ele. Ele criou escola de pregadores para ele. Ele criou... E ele não precisou fazer uma nova igreja. Entrou na de Jesus, chutou ele para fora e entrou para dentro e sentou lá no púlpito. É por isso que nós... Oxe, pastor, que história é essa de que... Foi muito sorrateiramente que isso aconteceu, povo abençoado. Foi muito sorrateiramente. Mas olha só, para quem tem um pouquinho, quem é mais velho assim, mais de igreja e velho de idade também, que lembra atrás, quando a mulher triscava na ponta do cabelo com a tesoura, era repreensão em alto nível. Quando a mulher pensava em passar um trem na boca, que era repreensão em alto nível, só pensava. Quer dizer, o diabo não entrava lá, tinha repreensão. Mas o diabo hoje tá parecendo um palhaço dentro da igreja. Todo mundo galhofando, rindo. O entretenimento entrou na igreja. A verdadeira fé saiu fora. Chutaram Deus para fora da igreja. Você sabe por quê que Deus enviou o mensageiro? Mateus 25, 5. E as 10 virgens, todas as 10, as mulheres mais potentes de Deus, as virgens preciosas que carregavam o azeite, que era o próprio Deus, o fogo, que era o próprio Espírito Santo com azeite, dormiram. Esse evangelho do diabo que entrou em alto nível sufocou a igreja. Veio em cima das virgens santas e começou a espremer elas. Se tu ficar falando desse jeito aqui, nós vamos sair daqui da igreja. Nós vamos sair. E elas foram cedendo, até que elas dormiram. Significa morreu espiritualmente. Mas a boa notícia é que quando o grito da meia-noite soar, elas vão acordar. Às 10. Isso já está escrito na Bíblia. Elas vão acordar. Por quê? Porque um dia elas já ouviram a voz do Senhor. Elas conhecem a voz do bom pastor. Elas vão acordar. Então elas vão sair da loucura que elas entraram. Porque elas entraram na teologia maligna do diabo. E hoje elas estão trabalhando em alto nível lá. Mas quando elas caírem em si, muito obrigado, Senhor. Elas vão ressuscitar, vão acordar para a verdadeira vida. Aleluia. Mateus 24, verso 12 e 13. Olha só. E por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o quê? A iniquidade. O amor de muitos esfriará. Presta atenção. Mas diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Esse versículo aqui que eu queria chegar, é nele que eu queria fazer um paralelo. Era nele. Primeiro, por se multiplicar a iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? É aquilo que é contrário à equidade. Ou seja, que é contrário à justiça. Ou seja, por se multiplicar a injustiça, a maldade, o erro, o engano, a trapaça. Então o coração daqueles que eram do Senhor vai começar a esfriar. Uma vez eu trabalhava como agente de endemia aqui na prefeitura da minha cidade e eu pedi demissão. Mas quando eu trabalhava lá, eu fui visitar uma horta. E havia nessa horta, lá mora uma família. E eu vi o chefe, né? O chefe falou assim uma vez para mim assim: rapaz, no tempo eu tinha um governo aí nesse tempo. Eu não quero muito conversa com isso.
Mas ele falou assim, se o governo tá fazendo isso de errado, agora aí, pois também eu não vou fazer. Tipo assim, eu fiquei assim olhando pra ele, como assim? Eu também não vou fazer certo mais. Se até o chefe do Brasil tá fazendo isso, aquilo errado, eu também não vou fazer mais. Aí eu fiquei assim, rapaz, você não pode fazer isso não. É porque eu fazia minhas coisas tudo no papel direitinho, pagava isso, pagava imposto, pagava certinho, mas agora eu não vou fazer mais. Quando a maldade começou a se multiplicar, aquilo ali atingiu o coração de todo mundo. Atingiu. Então, sabe quem é o que as pessoas chamam daquelas pessoas que são justas, que querem andar direito na terra? Deixa de ser bobó, larga de ser besta. Todo mundo faz, por que tu não vai fazer? Tu é melhor do que alguém? É assim que as pessoas falam. Isso chama-se a supressão. Em cima do querendo arrebentar ele. Ele disse, mas aquele que perseverar. Ele está falando que haverá uma dificuldade de conviver nesse tempo de injustiça. Ele está falando que haverá um combate. Ele está falando que tem que ter uma resistência. Você tem que resistir. Ele está dizendo que você vai, o mundo vai vir em cima de você e sufocar com muita força. E eu pensava antigamente que era o cacete comendo nas costas dos cristãos. Não, moço. Agora eu entendi direitinho. O diabo ele tá fazendo, o diabo ele não chegou dessa vez com chicote não. Porque quando ele foi para testar Deus, ele chegou com um pau batendo. Não, 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 não. Ô, meu filhinho, você tá com fome. Pega essas pedras aqui e faz com que se transforme em pão para você comer. E o diabo ele chama todo mundo de meu filhinho. E você vai ver quando você vê lá na tribulação, se você não se arrepender agora e entrar. Você tá com fome. Vê com a palavra. Não está escrito? Se transforma aqui em pão e come. Sempre com a Bíblia. Ele usava a Bíblia. O diabo era bonzinho. Até quando ele viu que Deus resistiu ele, agora não tem jeito não. Taca o pau nele, na cabeça dele mesmo. Pode matar. Mata, 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 mata. Não quer ouvir? Tu não quer se arrepender para ficar do meu lado? Vamos descer o cacete. Primeiro ele vem, povo abençoado. Primeiro ele vem com a estratégia maligna que ele tem. Ele é muito sábio e perspicaz. Como eu disse para vocês, ele conseguiu mudar a tua fé sem tu perceber. Tu acredita que está crendo num Deus verdadeiro e às vezes você está crendo no errado, no falso. Porque o Deus bonzinho desse tempo presente não julga pecado. Você sabe que nós somos uma geração que não sabe mais nem o que é pecado? Por quê? Porque o falso Deus chegou na igreja e falou assim, para com esse negócio de faz isso, obedece aquilo. Não, não é assim não. Não vamos ficar botando peso nas costas das pessoas, não. Todo mundo está salvo pela graça. Todo mundo está livre. Livre da lei. Não tem mais lei. Tirou a lei, tirou o pecado. Se não tem pecado, não tem juízo. Se não tem juízo, é só alegria. Só diversão. Coisa boa, coisa maravilhosa. Você não acha, não? É isso, é por isso que nós somos uma geração muito feliz. E gaiata, trivial, atrevida, arrogante, impetulante, todo tipo de nojeiro. Por quê? Porque está isento de punição. Não tem punição. Não tem punição para quem fala merda. Não tem punição para quem fala. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Toda vez que você fala uma merda, principalmente algumas pessoas que gostam de escrever no chat, falando mal, né, da mensagem. Toda vez que você fala uma merda no chat, fala mal de Deus, quando você fala mal da mensagem, você está falando mal do Senhor. Ele está anotando num livro. Naquele dia. Quer um conselho? Arrependa-se. Ih, pastor, não tem como eu voltar atrás lá e apagar, não. Foi ontem que eu falei merda demais. Arrependa-se. Esse é meu conselho. Arrependa-se enquanto é tempo. Somente o arrependimento vai limpar a tua ficha suja lá no céu. Porque o arrependimento traz o sangue que tira todas as tuas imundícias. Então Deus vai pegar teu livro lá e passar uma borracha.
Só arrependimento é a borracha para limpar o teu livro lá no céu, a tua sujeira. É por isso que o arrependimento é uma constante aqui. Aleluia. Então veja só, vamos continuar falando desse versículo. E por se multiplicar a iniquidade. Você está sabendo que o homem que vem se manifestar é o homem da iniquidade? Mas primeiro ele se manifesta em espírito. Primeiro o diabo veio pregar o evangelho dele e depois Deus veio desfazer a pregação dele. É isso, é por isso que Deus, o mensageiro do Senhor está aqui. Deus veio desfazer. Mas é uma coisa que a mensagem do profeta nunca vai destruir a apostasia totalmente. Por quê? Porque esse é um sinal, esses são os dois sinais marcantes que Jesus escreveu na Bíblia que estariam lado a lado no fim. Lado a lado. Quer dizer, haveria um impasse sempre. O bom desejo do coração da gente, do Senhor, é que toda apostasia fosse destruída pela realidade, pela verdade que é Cristo Jesus, e não viver no evangelho fajuto e mentiroso do diabo, mas o evangelho da realidade, o evangelho do respeito, o evangelho do temor. Então, são dois sinais. Por isso que vai ter sempre alguém que vai falar merda, alguém que vai sempre... Você está entendendo? Porque não tem ninguém aqui que é tão criança o suficiente para não compreender uma mensagem tão simples dessa. Não tem, não tem. É o Senhor mesmo que traz a compreensão ao teu coração. É Ele que faz com que você entenda a mensagem. É Ele que desenvolve, que abre, rebenta, tira a porta que estava fechando o teu ouvido e faz ela cair lá dentro do teu entendimento. É Ele que desenvolve lá dentro. Aleluia. Então, por se multiplicar a iniquidade, isso significa, povo abençoado, que a corrupção, a maldade, a trapaça, a inveja, o roubo, o homicídio, todas essas coisas iam se multiplicar, até mesmo na casa de Deus. Um dia desse eu fiquei impactado, que na verdade até mesmo não, é lá na casa de Deus. Quando o Senhor fala isso aqui, Ele está falando do povo dele, porque a Bíblia foi escrita para os que creem, para o povo dele. Então veja só, Ele diz, por se multiplicar a iniquidade se multiplicar em alto nível, esse nível de loucura, que hoje uma maldade aqui, você vai dormir amanhã nem lembra mais, mas você não está tão se importando com isso. Não foi comigo, não tem nada não. Gente, é uma loucura. O nível da loucura está muito grande. O mundo está instável. O mundo está chegando na hora dele ser arrebentado. O que o Senhor vai trazer na tribulação equivale a milhões de bombas nucleares. Deus vai destruir a prosperidade desse mundo, que é o ídolo mais adorado. Nós vamos viver no reinado do Senhor, é plantando, é na terra. Nós não vamos viver em cima de arranha-céus, como o povo fala que não. Deitado numa piscina, comendo do bom e do melhor. Essa idolatria que tirou o povo de Deus. Por que vocês acham que aquele povo daquele tempo quiseram construir uma torre para entrar lá no céu, para chegar até o céu? Porque nós vamos ficar juntos, tranquilo, fazendo o que nós bem entendemos, nós vamos chegar ao céu e entrar para dentro. A porta chama-se Jesus. Ninguém entra se não for por ali. Então Deus entrou em cena, mais uma vez lá. O nível da loucura. A iniquidade naquele tempo foi muito alta, povo abençoado, muito alta. Ele diz, o amor de muitos esfriará. Mas Deus traz uma repreensão muito grande para nós. Veja só. Quando o mensageiro entrou na terra, a terra já estava totalmente fria. Então ele veio trazer fogo. Você sabe por que a Bíblia diz que a glória da segunda casa é maior do que da primeira? Porque se trouxesse a glória da primeira casa, não era o suficiente para te esquentar novamente, já que uma vez ela te esquentou. Já que uma vez você leu a Bíblia e foi esquentado pelo Espírito Santo, pelo entendimento e a compreensão na profundidade da palavra de Deus, essa mesma palavra não é o suficiente para te esquentar novamente se você esfriou. Mas nós já esfriamos. Então, por isso, a glória da segunda casa tem que ser muito maior. Impactante, povo abençoado. Ontem eu mostrei a glória de Deus em cima na cabeça do mensageiro aqui. Ontem eu mostrei a nuvem de Deus que desceu na terra. Isso é impactante. Deixa eu dizer outra coisa muito importante. Os aleijados estão andando praticamente todos os dias aqui.
Esses 2 dias para trás, em uma conferência, 62 cegos voltaram a enxergar. Cegos de nascença, um monte. Nascença, onde que está escrito na Bíblia que só Deus abre os olhos de um cego de nascença? Aleijado de nascença, um monte. Ih, povo abençoado, nós já perdimos as contas. Nós já perdimos as contas. Esse é o avivamento. Essa é a glória da segunda casa. É o verdadeiro avivamento. Tem que ter temor e respeito. Se não tiver, eu sinto muito para nós mesmos. Para mim mesmo eu sinto muito. Eu me acho muito trivial. Eu não sou digno e nem merecedor de estar num lugar tão magnífico e importante como esse. Esse santo e poderoso ministério, de estar ouvindo a voz de Deus. Isso me quebra, povo abençoado, porque eu fui muito nojento nesse mundo. Até mesmo para as próprias pessoas do mundo eu era um nojento, quanto mais para Deus. Então veja só, ele disse, o amor de muitos esfriará. Isso significa, povo abençoado, que haverá um sufoco. Isso significa que essa opressão, igual o homem falou lá, o exemplo do homem, ele, se tem gente fazendo lá em cima, que são os chefes, os mais fortes, fazendo coisa errada, eu também vou fazer. Não, povo abençoado, não é porque alguém faz as coisas erradas, aí tem gente que fala assim, deixa de ser besta, todo mundo faz, pega só aí um negócio pra tu, faz só isso pra tu, ninguém vai... Deus está anotando. Então você está sendo suprimido e atacado todo o tempo pelos agentes do diabo que vivem na prática maligna da corrupção na terra. Então a igreja entrou nesse nível de corrupção. Por quê? Porque o diabo começou a derrubar foi das grandonas. Das grandonas. Então as pequenininhas olhou, os meus crentes estão indo embora. Por quê? Paulo falou, como que vós estáis fugindo tão depressa para esse outro evangelho? O evangelho da carne é tão bonzinho e tão docinho que todo mundo vai depressa. Vou lá na igreja do meu pastor, tem churrasco todo final de semana. Mas que evangelho bom! O pastor é gente boa demais. Quando você vê um pastor, alguém falar que o pastor é gente boa, sai fora. Aquele pastor não presta não. Não é, não, tá errado. Pastor gente boa é o que repreende o pecado. É o que te coloca na linha. É o que te coloca na linha. Ele quer te conduzir para o céu. Então o evangelho docinho entrou em cena, quer dizer, a corrupção entrou na igreja. E as igrejinhas pequenas foram sendo suprimidas. E ele disse, o amor vai esfriar. Quer dizer, não esfria de uma hora para outra. Foi uma supressão maligna muito grande. Foi sufocado, os coitados estavam sendo sufocados. Mas eles cederam. O mais terrível é isso. Caíram no evangelho, comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal. Caíram no evangelho, no golpe de Satanás. O diabo chegou bem no ouvidinho deles e falou assim, se tu repreender muito duramente a igreja, eles não vão te dar o dízimo, mas vão sair, vão lá para a igreja grandona. Não vai te dar oferta. E aí, como os grandão lá começou a fazer maracutaia, coisa terrível, tão grande que caiu nas mídias, fez tanta malandragem, aos pequenininhos pegou o nome de ladrão. Vocês são ladrão. Todo mundo hoje quer chamar um pastor de ladrão. Rapaz, não faça isso não, rapaz. Mesmo que ele seja, não mexa, deixa quieto. Fica quietinho, cuida da tua vida. Cuida da tua vida. Se você estiver mexendo com um desses aí, que entrou num esfriamento e é do Senhor, eu sei que mesmo que o Senhor disse que é Ele que julga, no final, todos no resultado do final, Ele, se você puder fazer para ajudar uma pessoa, ajude. Mas não taca pau não, não taca, né? Não chega falando assim não, porque você está te colocando. Uma das coisas que nós temos que entender é que nós somos os piores. Se você entender que o mais pior que existe na Terra é tu, é o fogo que Jesus pediu para nós fazer. Julgue a tu mesmo. Julgue tu mesmo. Ele não mandou tu julgar o outro, não. Julgue tu mesmo. Então, quando tu julgar tu mesmo, aí tu vê que tu é um nada vezes nada, 50 milhões de vezes nada, tu vai começar a falar com o povo com amor. Tu não vai tratar eles com mais burridade. Tu vai falar assim, meu filho do céu, eu sei a situação que você está passando, eu sei que não é fácil, mas vou te dar o conselho do céu. Resiste, lute, por Jesus, por Jesus.
E como o Espírito Santo não está lá, isso torna impossível. Impossível. Aí você diz, não, pastor, agora tu pegou pesado. Eu quero ver uma igreja que diz hoje assim, né? O Espírito Santo não está aqui. Todas falam que ele está lá. Mas quando você vai ver em Mateus 25:5, a palavra todas é grifada com muita força, dizendo, todas dormiram. Você sabe o que alguém que está dormindo sabe de alguma coisa? Ele sabe de alguma coisa, ele tem compreensão, ele está em si. Não, o evangelho docinho colocou ele para dormir nos confortos desse mundo. Então, ao ponto de que se você falar, Jesus está chegando e é para agora, ele diz, deixa que ele fique lá mais um pouco. Agora que eu comecei a me dar bem na vida, o sono está tão bom, o sono do modernismo está tão bom, o conforto está tão bom, que ninguém nem quer ver Jesus aqui. Fique para lá mesmo. O meu reino do céu é aqui agora. Trocaram. Aleluia. Quando ele diz aquele que perseverar até o fim será salvo, isso significa que haverá resistência, batalha, sofrimento. Todo mundo faz, por que tu não faz? E o diabo latejando de um lado, latejando do outro, botando tu para fazer coisa errada. Deixa de ser besta, deixa de ser isso, deixa de ser aquilo. Para onde tu for, tu vai ouvir isso. Porque a corrupção virou um câncer nesse mundo. Um câncer. Mas ele disse que aquele que perseverar até o fim será salvo. Esse é quando ele fala, mas aquele, ele diz assim, ó. E este evangelho do reino será pregado de todo mundo, testemunho de todas as nações, então virá o fim. Que evangelho? Ele está falando este, ele não está falando aquele lá da tribulação. Ele está falando este evangelho, ele está falando o evangelho dele. Mas será que existe o evangelho dele aqui? Se existisse o evangelho de Deus na terra de Deus, Deus teria enviado um mensageiro para pregar o evangelho para nós? Você sabe por que um profeta entrou em cena na terra? Porque não era tempo dos profetas, é tempo da igreja. Não é? Não. Você é profeta? Não, fora. Quem está comandando aqui é a igreja. Mas por que ele entrou em cena? Porque não tem mais igreja. Se ele veio despertar as 10 virgens, significa que ele veio ressuscitar as 10 virgens, significa que o Senhor Jesus está aqui, trabalhando em alto nível, para acordar, para despertar a igreja, para poder, então, ela relembrar e acordar e pegar uma porção maior, porque a glória da segunda casa é maior, uma porção maior do evangelho, para ela se fortificar mais e aguentar e resistir o terror que vem aí na frente até entrar. E a igreja morna desse tempo presente, meia Deus e meia mundo, igreja de Laodiceia, a igreja que tem tudo e nada precisa. O Senhor está aqui, aqui enquanto eu falo, ó. Ele está batendo na porta. Sabe o que a igreja fala? Ele está perguntando, ei, quem é que vocês estão adorando aí dentro? Por que Mateus 25:5 ele fala, saiam ao encontro do noivo? Saiam ao encontro do noivo. Por quê? Por causa disso aqui. Ei, quem é que vocês estão adorando aí dentro? Eu estou do lado de fora batendo na porta. Ei, pode ir embora. Pode ir embora. Aqui não quero conversa com esse tipo de pessoa não. Nós temos de tudo aqui, nada nós precisa. Somos ricos. Senhor, eu estou com nojo de vocês. Estou com vontade de vomitar vocês para fora. Quer dizer, Deus está irado com essa igreja. Quer dizer, Deus quer arrebentar com ela. Quando ele diz jogar para fora, significa que essa igreja ainda está em Cristo.
E aí ele falou, então tá bom. Vou pegar aqui um papel, cadê minha caneta? Não sei onde foi que eu larguei minha caneta. Eu vou pegar um papel e vou escrever. Pronto, tá escrito aqui. Agora pega lá e vai, ó. Joga assim debaixo da porta ou pela janela da igreja e joga lá pra dentro. Tá aí, tá escrito. Se alguém ouvir e vir me seguir após mim, aí sim. Ele escreveu uma carta para essa igreja e saiu. Então você tem que sair de dentro dela e encontrar com ele lá fora, na escuridão, do horário da meia-noite. Não é mais lá dentro das quatro paredes. É por isso que ele disse: saiam para encontrar o noivo lá fora, nas trevas do horário da meia-noite. Porque é lá que nós vamos se encontrar com ele. Porque enquanto ele está batendo aqui agora, você não quer nem papo com ele. Aleluia. Então, povo abençoado, isso aqui é impactante. Você diz assim, como é que o Senhor diz que perseverar até o fim será salvo? Eu não estou vendo batalha. Nós não estamos brigando com o diabo. Nós não estamos discutindo. O diabo não está batendo mais nos crentes e matando igual ele fazia antigamente. Você se pergunta. Como eu falei, o diabo primeiro ele vem com a teologia. E depois ele vem com a paulalologia. Paulada na cabeça. Quando ele vê que tu não caiu na palavra dele, igual Jesus... Quem é esse homem, rapaz? Não caiu na minha conversa, não. Rapaz, bateu um para não cair na minha conversa, né? Esse deve ter alguma coisa errada. Então, foi lá na teologia, não funcionou com Jesus, pegou um pau. É o último, é o teste final. Mas, por enquanto, agora, ele está tentando te vencer através da corrupção. Se ele te vencer aí na corrupção, ele não precisa te dar pau agora, só no terror da tribulação. Quando tu dizia assim, ele é um Deus bonzinho, aí ele diz, então vai vir repetindo a destruição. Porque quando Jesus vem na tribulação, quando Jesus volta na tribulação, ele envia os anjos. Para quê? Os anjos ele vem para arrebentar os maus e deixar os bons. Porque lá dentro da tribulação ainda vai ter alguns que vão ser salvos. Debaixo de muita pau e muita taca. Vai ser salvo. Mas agora não, ele vem tirar os santos. No arrebatamento ele tira os santos, leva para o céu. Mas no final ele tira os maus. Porque ele vai instalar o reino dele. Então ele vai arrebentar com os maus. Por quê? Porque os maus são aqueles que estão aqui e entraram no terror da tribulação. Então eles vão ter um certo curto período de tempo de tomar uma decisão, de ser tormentado pelos demônios lá do inferno que vão vir para a terra e tomar uma decisão de querer entrar no reino com o Senhor. Logo uma geração que não gosta de sentir uma dorzinha de cabeça, hein? Ser torturado logo para os demônios do inferno. Você imagina que aqueles que estão lá dentro do inferno estão gritando, mas eles não têm mais chance. Mas lá no terror da tribulação você vai estar gritando, mas você não vai suportar. Você não vai suportar. É por isso que o Senhor está te vindo nos despertar antes do arrebatamento, para nos colocar na segurança do céu, para depois ele vir arrebentar. Os que vão ficar, para o Senhor, é tido como os rebeldes. Por quê? Porque eles ouviram a palavra de exortação. Isso está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10. Ouviram a mensagem do amor de Deus que poderia salvar. Ou seja, essa mensagem que eu estou falando para você agora, que é a mensagem do mensageiro. Eles ouviram, mas preferiram amar mais os prazeres da injustiça. Ou seja, eles preferiram amar mais o homem da iniquidade. Eles preferiram a corrupção. Não, aqui está tão bom no meu conforto. Eu não quero conversa com esse negócio desse caminho dos cristãos, não. De tomar minha cruz, carregar. Não. De eu ter na ideia de que eu vou deixar de viver minha própria vida para viver a vida de um fracassado. É assim que essa geração chama Jesus. Daquele que não tinha onde cair morto. Então você tem alguma coisa, você acha que é rico, você se acha bem. Você é a igreja morna de Laodiceia. Eu tenho de tudo e nada preciso. É eles que vai levar essa prosperidade maligna, essa idolatria desse mundo, é lá.
que Deus vai destruir. Guerra nuclear, vai arrebentar o mundo. Ele disse, o mensageiro aqui, eu tô irado. Ele disse, por que vocês demoram tanto em vir para poder eu colocar logo vocês na segurança do céu? Por que você demora se arrepender? Porque eles estão irados, com vontade de... Porque quando o último crente, o último, levantar a mão para o céu e falar, Senhor, eu te recebo como meu Senhor e Salvador. A igreja sai da terra. O último. Quer dizer que tem um número X. Se você não estiver dentro, você vai ficar. Aí então vai ter aqueles que estão lá debaixo do trono gritando, Senhor, até quando o Senhor não vai vingar nossa morte? Aqueles que foram degolados por causa da palavra de Deus. Então o Senhor vai falar assim, dê umas vestes de justiça para eles, veste limpinha, branquinho. E ele disse, calma aí, aguenta mais um pouquinho aí. Até que atinja o número dos mesmos, assim como vocês foram mortos, também serem mortos na tribulação. Quer dizer que vai ter um pouquinho que vai aguentar a taca do inferno aqui na terra. E vai resistir até o fim e entrar no céu. Um pouquinho. Nesse caso, eu acho muito prudente você escolher entrar pelo arrebatamento. Não cometa a loucura de querer entrar no terror da tribulação. As pragas que estão para Deus jogar através do mensageiro lá são terríveis. Vou citar só uma que tu vai começar logo a ceder para o anticristo. Ele diz que quando começar a tribulação, ele vai fechar o céu. Não haverá uma folha verde em cima da terra. Todas vão secar. Haverá uma fome tremenda lá. Somente o anticristo vai ter alimento. Você vai botar a marca porque você não aguenta, você ama o estômago. Você é um adorador do estômago. Você não tem coragem de morrer de fome por Jesus. Quando a fome apertar, o diabo vai te matar na rua. E na verdade é Deus ele próprio, porque o diabo é um servo na mão de Deus para te arrebentar lá dentro. Para dizer assim, eu não vou fazer igual eu fiz no tempo de Noé não, que não deu uma chance para aqueles que o dilúvio veio, sapecou eles, porque o dilúvio veio e levou os maus. Ele não vai fazer igual naquele tempo, porque ele não deu essa chance não. Agora ele vai te dar uma chance. Quando o dilúvio do terror da tribulação vir, significa que lá dentro você ainda tem uma chance. Mas a tua chance é quase zero de entrar no céu. Por causa do nível do terror. Então nós vamos continuar a crescer nós pessoalmente. Com a iniquidade, com a perversão, com a corrupção. Você vai querer se deixar levar pelos teus grandiosíssimos e preciosíssimos amigos, chefe, marido, esposa. Isso não tem nada. Não, isso é. Nossa, acho que você pegar só uma balinha aí escondida, uma folha, uma caneta. Não, você não se preocupa, não. Todo mundo faz. Então o diabo começa a te minar de uma balinha, de uma caneta, de um nada. E quando pensa que não, você entrou no nível da corrupção mais profunda. Ele disse, se tu não for fiel no pouco, tu nunca vai ser no muito. Como que eu vou colocar o que é grande nas tuas mãos? Se tu é corrupto nas coisas pequenas. Aleluia. Então ele disse que, mas aquele que perseverar, ou seja, vai ter uma supressão. Já estamos sendo sufocados até o pescoço. Já estamos sendo sufocados pela corrupção. Nós estamos sendo sufocados. Por quê? Se você não entra no sistema, aí lá vem os ataques do diabo. Mas tu é besta. Quer ser melhor que os outros? É santo. Aí o chefe chega e fala assim, ó, você tem que mexer bem aqui nos cálculos. Você tem que mexer nos cálculos aqui para poder dar lá desse jeito. Não, meu chefe, mas o certo não é assim? É, mas eu quero que tu troque aí um pouquinho. Se tu dizer, não, não posso fazer. Sou servo de Deus. Eu não sou mentiroso, eu não posso trapacear. Tá demitido. Tu não tem coragem de perder teu emprego por causa de Jesus? Essa é a supressão final que ia dar para a igreja.
Tu não perde, tu não troca o teu emprego por causa de Jesus. Não, meu emprego não. Eu ganho muito bem, tenho uma vida muito boa, sou estável, confortável, não sei o que lá. Não quer viver a vida de Lázaro, mendigando, comendo uma migalha na rua aqui e lá. Então iniciou na terra o evangelho do diabo, o evangelho da corrupção. Isso não tem nada a ver. Sem santidade, ninguém verá Deus. Santidade significa livre do erro, separado do erro, separado do mundo. O mundo é o erro, mesmo estando dentro dele. Mas, pastor, você quer dizer para mim que o senhor não peca, o senhor não mente, o senhor não... Como é que é? Olha, uma coisa você tem que entender: existe pecado voluntário, praticado. Você vai lá e faz porque você quer fazer. Mas existe pecado involuntariamente que acontece. É esses pecados involuntários que o arrependimento está aqui para eles. E também para os voluntários. Mas, uma vez que você persiste na prática do pecado voluntário, isso significa que você não é de Deus. Porque os que são de Deus já não vivem mais na prática do pecado. Eles pecam. Eu não digo que eles não pecam, mas eles são os pecadores arrependidos. Eles continuam na prática do arrependimento, dos pecados involuntários. Falei sem pensar, Senhor, me perdoe. Eu me arrependo totalmente, Senhor. Se zangou por um momento porque nós estamos vestidos nessa carne imunda, essa imundícia aqui, essa imundícia que ama o mundo. É por isso que o Senhor disse que nós temos que morrer na carne, crucificar o eu. Somente assim você entra no céu. As tuas vontades não são tuas. Quando tu entender isso aí tu vai falar, uau, são do diabo. Porque foi o diabo que botou os pratos na tua frente e fez com que o teu sistema aqui desenvolvesse desejo por eles. Aí, pronto, tô com meu cachorrinho na coleira, amarrado. Só pego a comidinha e está andando aqui. Então, o poder do diabo está aí, o poder da morte está aí. É por isso que nós temos que morrer para nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Aleluia. Então não há evangelho. É por isso que o evangelho veio, o mensageiro veio. Não há evangelho na terra. Então, de novo, a mensagem do reino está de volta e ela já está sendo pregada em todo o mundo. Isso já era para você ficar com a antena ligada. E outra coisa, se o mensageiro está na terra, o mensageiro do juízo, isso já é uma mensagem de urgência. De urgência. Se a mensagem do avivamento final está aqui, isso é para você correr. Se a agenda de Deus está aqui para te colocar no céu, é para você voar. É para você esquecer esse mundo, mudar a tua agenda. Ah, mas eu tenho uns projetos futuros. Larga, corre em alto nível. Corre, porque a porta da arca vai fechar. Naquele dia, você vai bater lá com muita força e desespero. Você tem que viver nesse mundo como se não estivesse nele. Esse mundo tem que perder o brilho para você. Você tem que se desfocar desse lugar. Você tem que olhar só para cima. É lá que é a tua morada eterna e definitiva. Você tem que estar com a tua mente e o teu coração lá. Tira daqui. Tira daqui. Tira daqui. Porque quando você bota a sua mente e o coração no céu, você vê que ele é muito limpo. Ele é muito justo, muito santo. Quando você bota na terra, você vê a imundícia entrando para dentro. A corrupção, a mentira, o adultério, a trapaça, a inveja, o pecado sexual, todo tipo de nojeira. Aleluia. Então vou ler mais um versículo aqui e nós finaliza. Um não, dois, deixa eu ver aqui. É rapidinho que eu vou ver só. Provérbios 18, 17 diz assim. Presta atenção. Quem ficou é bom. O primeiro apresenta a sua causa e parece ter razão. Até que o outro venha à frente e questione.
Provérbio 18, 17. O primeiro apresenta sua causa e parece ter razão, até que o outro venha e questione. O diabo entrou na terra e trouxe o evangelho da prosperidade. Mas ele veio primeiro. Ele trouxe a loucura que todo mundo está amando. Porque é o evangelho docinho, o evangelho da carne. E o evangelho de Deus é do Espírito. É do Espírito. Você precisa alimentar o seu espírito e não a carne. Se você não se alimentar de Jesus, como que um dia você vai querer se parecer com ele? Porque você é daquilo que você se alimenta. Você é o que você come. Você é o que você come. Você come a imundícia do mundo, você é a imundícia do mundo. Mas se você comer do céu, de Cristo Jesus, você vai começar a se parecer com ele. Aleluia. Ele disse, o primeiro apresenta a sua causa perante, apresenta a sua causa e parece ter razão. Até que o outro venha e o questione, venha à frente e questione. O outro chegou. O espírito do engano veio primeiro. Porque Deus só poderia enviar um mais especialista da eternidade para vir aqui agora, depois que a igreja caísse total. Porque se houvesse um homem na terra pregando o evangelho sério, ele não precisava vir. Se houvesse um justo, ele ia vir, sabe para fazer o quê? Só para pegar aquele que era sério, santo, justo, levar para o céu e voltar para arrebentar o resto. Assim foi em Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, havia um justo. Por que que esse mensageiro aqui não entrou lá dentro e foi pregar o evangelho do juízo? Por quê? Porque, quem sabe? Porque já havia um lá dentro pregando todo dia, dizendo, sai do pecado sexual, sai do engano, sai da trapaça, sai da ganância. Sodoma e Gomorra era a cidade que parecia o jardim de Deus. Pecado sexual era em alto nível lá. Era um povo que era ganancioso, um povo pervertido em tudo. Ele já estava lá há muitos anos pregando, lá dentro de Sodoma e Gomorra. Então o Senhor não enviou o profeta para pregar, ele enviou para atacar o juízo. Ele chegou lá, tem alguém da tua família aí? Tem alguém mais aí que tu quer tirar? Vai lá e chama e sai fora, porque eu vou arrebentar com tudo. Ele não chegou lá e fez igual o profeta aqui não, que chegou aqui e começou a ensinar, esclarecer para nós onde é que nós estávamos, o nível da nossa queda. Ele está trazendo o avivamento final. Porque não havia um justo. Se houvesse um justo, preste bem atenção, Deus só ia arrebatar ele. Só ele. Só um Deus ia arrebatar. Isso significa, povo abençoado, que Deus não está preocupado com quantidade. Enquanto você fica lotando a sua igreja, com crente desmantelado de tudo quanto é jeito, então você está lotando a tua igreja e levando todo mundo para o inferno. Porque Deus quer te preparar em santidade e justiça, Deus quer te colocar em retidão, Deus quer te dar um caráter do céu, um caráter íntegro, santo, justo, perfeito. Deus quer colocar dentro de você um ser humano, um ser celestial, o Espírito Santo para governar o teu corpo, para te levar para o céu. E aí você está correndo atrás de muita gente, gosta de muita gente, você caça todo tipo de estratégia, entretenimento mundano para chamar as pessoas para entrar dentro da tua igreja. Para ir para o inferno. Vai cair no terror da tribulação. Não há mais igreja, povo abençoado. Aquele que desperta a verdadeira igreja, que era de verdade, que um dia morreu, está aqui. O grito da meia-noite de Mateus 25,6 soou. A trombeta de Deus está soando na terra. A restauração final que Pedro falou em Atos 3, 21, 22, 23 e 24. Vai lá, lê lá. Ele disse, aquele que não ouvir a voz do mensageiro será exterminado. Se você ler lá, você vai entender. Era Pedro falando no Novo Testamento que haveria uma restauração final. Isso significa que tudo estava totalmente destruído. O primeiro a apresentar sua causa parece ter razão. Quando o diabo veio com o evangelho docinho, todo mundo alegre, feliz. Então, agora que nós estamos entendendo qual que é o verdadeiro evangelho, que bom, que libertação que me deu. Eu pensei que eu tinha que vestir aquela saia de velha.
Não precisa, o docinho deixa. O docinho diz, isso não tem nada a ver. Então quer dizer que eu vou ficar igual uma alma, vou ter que tirar meus produtos do rosto tudinho, ficar igual uma alma penada? Vai. Vai. Quer ir pro céu? Aleluia. Em Atos 20, verso 29. Eu sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Quando ele fala lobo, ele está falando um grandão. Povo abençoado, quem nunca ouviu falar isso? Que é só derrubar o cabeça que o resto caiu. Quem nunca ouviu falar isso? Você acha que quando o diabo chegou no Brasil para derrubar, ele não chegou pelas igrejonas maior desse país? Ele lutou e pelejou em cima, ele investiu, ele gastou dinheiro muito pesado. E começou. O ser humano é corruptível. O ser humano se vende fácil. O ser humano se entrega fácil. O evangelho do estômago, quando o diabo começar a espremer o teu dedo, ai, não quero estar do lado de Jesus, não, na tribulação. Apertar o teu dedo, ele nem cortou tuas canelas, espedaçou teus braços. E o impressionante é que quando der meia hora que tu tá todo quebrado, que o diabo te esbagaçou, os demônios do inferno vieram te fizeram tanta maldade, tu vai falar assim, por que eu ainda não morri? Aí tu vai descobrir que Deus fechou a morte, trancou a morte para ti. Tu vai ter que se arrepender, gritar de arrependimento sincero, até tocar o coração de Deus. Deus trancou a morte. Aguenta, peão. Você não quer ir para a tribulação? Você não acha que vai ser salvo lá? Você não acha? Um dia desse eu vi um pastor aqui dizendo assim, quando chegar na tribulação, eu vou pegar minha espingarda israelense que eu comprei e vou matar 10 soldados do anticristo. Ô vantagem. Ô vantagem. Aleluia. Para finalizar, povo abençoado. Para finalizar. Isso aqui é para alguns que estão aqui, que falam muita coisinha que não é boa para mim. Pois virá um tempo em que os homens não suportarão o santo ensino. Pelo contrário, para agradar os seus próprios desejos, segundo os seus próprios desejos, eles se cercarão de grande número de pregadores e mestres, que dizem aquilo que eles querem ouvir, estão cheios de coceira. Como é que é? Aquilo que os seus ouvidos, cheios de coceira, querem ouvir. Quer dizer, você vai procurar os especialistas para dizer o que você gosta. Eu vou naquela igreja lá que o pastor, quando fala, o pastor é tão bonzinho, tão legal, que ele fala, chega, eu já me derreto. Ai, pastor, que pastor bom. Que falinha boa. É o que tu quer ouvir que ele fala. A técnica do diabo. E tu não sabe que a repreensão é amor. Isso é que é terrível. A repreensão de Deus que você está pegando agora, isso aqui é a repreensão em pessoa na terra para nós sair do pecado. Para nós sair da corrupção. Para nós sair debaixo dos ensinos de Satanás. Para nós ouvir a voz de Deus através do mensageiro. Essa é a repressão de Deus. Então, naquele tempo não suportarão ouvir o santo ensino. Eles queriam arrebentar com Ló em Sodoma e Gomorra. Esse nojento entrou em Sodoma e Gomorra aqui quer ser juiz. Nós vamos te quebrar mais ainda do que esses dois anjos aqui, que nós vamos arrebentar eles também. Noé julgou o mundo todinho. De que forma? Quando ele foi justo. Você não julga o mundo. Você não julga o mundo batendo, dando porrada nele, só vivendo injustiça. Tu condena esse mundo todinho. Porque na geração da corrupção, o mundo não suporta ver justiça. O mundo... nós temos que matar esse cara. Mataram Jesus. Eles me mataram porque eu não sou daqui. Eu não sou corrupto.
Eu não gosto de estar tendo um sorriso, dando um sorrisinho falso para eles. Se eu fosse assim, eles me amariam. Você vai continuar, presta bem atenção, você vai continuar indo para a tribulação e, consequentemente, para o inferno? Se Deus tem uma agenda aqui na Terra e está querendo levar nós embora para o céu, se você ainda não tinha nenhum projeto na tua mente de ir para o céu, porque eu nunca vi um ser humano na Terra ter um projeto de ir embora para o céu. A hora é agora, porque os projetos vêm dele mesmo, do próprio Senhor, através do seu mensageiro. É ele que veio te buscar, ele veio ao teu encontro, ele não quis te deixar. Entenda que todo o trabalho é Deus que faz, todo. Nós só temos a função de ir. Mas quando eu dou um passo, é em cima da fala do Senhor, ou seja, da vontade dele. A nossa função é de ir. É aí onde o cristão perde a salvação, porque ele não faz o que Deus manda. Mas, mais nada, não tem negócio de mais é oposição. Aqui não tem achismo. Deus falou, acabou. Você acha que Deus como é que fala a palavra, gente? É democrático? Você acha que Deus é democracia? Você acha que tem direitos diante de Deus? Você adquiriu muito direito nesse país. Você, eu posso isso, eu faço aquilo, eu tenho direito de reclamar, eu tenho direito de falar, gosta de sair para rua e fazer baderna. Você acha que diante de Deus você tem algum direito? Você precisa se arrepender. Se arrepender. Diante de Deus, ninguém tem direito de nada. Você é um privilégio, não é um direito, é um privilégio que Deus dá para nós. Então, se Deus me dá um privilégio, eu vou chegar lá e vou falar assim, eu acho que eu não quero sentar nessa cadeira não, eu quero sentar naquela colar, que é mais confortável. Que loucura é essa? Se você entrar no céu, meu irmão do céu, se você tem a chance de entrar num santo ministério como esse, que vai te preparar genuinamente para a vinda do Messias, ele vai fazer tu calar o teu eu e expressar Cristo. Porque o eu tem que morrer. O eu é o diabo e nós. Enquanto você não entender isso, que o eu é o diabo, as minhas vontades é do diabo. Enquanto você não entender isso, você nunca vai morrer. Você nunca vai querer se matar, porque ele diz que tem que morrer um para nascer o outro. Quando você recebe Jesus, você nasceu no reino. Mas quando a gente nasce no reino, a gente ainda não tem diferença nenhuma entre um mundano e um do reino. O problema é que você ainda é um bebê. E bebê começa a ter que ser alimentado. O céu vai te alimentar, então você começa a crescer robusto, forte, nos caminhos do Senhor. Mas para você fazer isso, você tem que se separar do mundo. O comando do Senhor aqui é enfático. É enfático. Nunca ouça outra voz a não ser a do Senhor através do mensageiro. Se você conhece a voz do seu pai, a voz de Deus, por que você vai ouvir a do diabo? Não, pastor, você está generalizando assim, então você está botando todo mundo. Tá todo mundo. Ah, mas lá na igreja B e C faz isso e aquilo. Tá perdida. Naquele dia, os podres vão ser descobertos. Vocês vão saber. Naquele dia você vai saber que o diabo te enganou bonitinho. Se tem uma coisa que o diabo tem medo é de santidade. Quando você vive a justiça, quando você vive de seriedade, quando você se separa do pecado, ele foge de você. Você tem que resistir ele, ó. É ele que tem que correr. Um crente tem o poder de derrubar o diabo com facilidade, desde que ele esteja em santidade. Aleluia. Glória a Deus. Então, povo abençoado, nós vamos finalizar, né? O Senhor está vindo para despertar. Vamos abrir o nosso coração para o Senhor. Vamos abrir o nosso entendimento. Vamos fugir da situação difícil que se encontra na terra. Vamos sair. A tribulação chegou. O dia da tribulação chegou. Se o mensageiro que participa da tribulação está aqui, esse aqui vai defender Israel lá dentro da tribulação.
Porque Israel não creu em Jesus, assim como essa geração não está crendo no mensageiro. E foram os crentes. Não foi todos, mas foi a maioria os crentes. Foram os crentes que mataram Jesus. Isso significa, povo abençoado, que o nível da religião que o diabo levou para aquele tempo, para aquele povo, o nível da queda era tão grande que eles achavam que a religião mais errada era a de Deus, ao ponto deles querer matar Deus. Isso vai acontecer agora. O diabo chegou com um evangelho docinho que se você olhar para um crente santo, você vai odiar ele. Você vai odiar porque você ama o diabo, ama fazer as coisas que ele quer. Então você vai odiar. Por isso que ele disse, eles não suportarão ouvir o santo ensino. É terrível, né, povo abençoado? Sabe o que eu acho mais terrível de tudo isso? Eu vou dizer para vocês. Você nunca mais vai sair do inferno quando você entrar lá. De lá é só pro lago de fogo. É grito eterno. Eterno. Não haverá descanso. Não tem intervalo. Não tem folga. Não tem aniversário. Não tem... Gente, há bilhões e bilhões de pessoas que estão gritando lá agora. Eles estão gritando, implorando, implorando para sair de lá, mas não tem mais chance. E você tem. Você vai continuar na agenda do maligno, vai continuar na vida de corrupção, vai continuar com teus projetos na terra e esquecendo que a agenda de Deus para o arrebatamento está aqui. Assim como aquele povo zombou de Ló, não cometa a loucura de estar no meio deles, dos zombadores, ou zombaram de Noé, porque ele estava fazendo a arca e construindo. Porque aqui nós estamos construindo o corpo de Cristo para nós ir embora. Quando o último pedacinho do corpo de Cristo entrar, a igreja sai. Então é por isso que nós estamos pegando o evangelho de alto nível em toda a terra. Em toda a terra. O evangelho que o Senhor trouxe para a terra é esse. Ele veio me salvar. Ele veio ao nosso encontro. Ele viu o sufoco que nós estávamos vivendo nesse nível de corrupção que está generalizado, de iniquidade, de injustiça que está generalizado na terra. Então ele viu o nosso encontro. Aleluia. Não vamos cometer a loucura, povo abençoado. Vamos estar do lado do Senhor. Vamos estar do lado dele. E vamos deixar ele nos determinar o que nós devemos fazer e não querer trazer imposição. Não entra no santo ministério dizendo assim, eu faço o que eu quiser. Não entra, não. Entenda isso. Você precisa morrer para você mesmo. Você sabe quando é que eu vou me unir em ti? Nós vamos estar unidos um no outro. Quando nós vamos se tornar uma só pessoa? Quando nós dois estivermos em Cristo e totalmente morto para o mundo. Nós vamos se tornar um em Cristo. Ou seja, não haverá mais contenda, não haverá mais problema. Você sabe por que as pessoas se uniram no corpo de Satanás? E só há briga, contenda, fofoca, morte, toda coisa nojenta. A igreja de hoje só vive se combatendo umas contra as outras. Porque estão no corpo do diabo, no corpo de Lúcifer. Eles vivem se matando, eles vivem falando mal um do outro, vivem fofocando. E trocaram a roupagem da igreja todinha. O diabo tirou a roupa de santidade da igreja e desnudou a igreja. Está nua. Nua significa em pecado. A igreja está... E é impressionante que ela nem quer tampar a nudez dela. Porque aqui tem veste de santidade. Ela não tem nem o menor senso de vergonha. Senso de vergonha, de justiça. De querer se cobrir. Não tem o menor. Por quê? Não tem mais pecado, o mundo está todinho salvo, o diabo disse isso. Está todinho salvo, acabou o pecado, não tem mais pecado. Não tem erro, se não tem erro, todo mundo vai para o céu. Gente, quem é que vai continuar acreditando nesse evangelho caído, mentiroso? Eu só estou aqui na internet porque esse evangelho caído, mentiroso está aqui, mas não é porque eu estou aqui na internet porque eu não dou conta de alcançar o mundo todinho. E se eu chegasse para bater na porta da tua casa, lá e vem, pá, fecha e tranca. Tem rua que nós ia entrar aqui, na minha cidade aqui, rua que nós ia entrar aqui, nós via umas pessoas na calçada, as pessoas saiam correndo tudo e entravam para dentro de casa.
por causa desse evangelho maligno. Ninguém quer saber de ouvir Deus mais. Por causa da corrupção. Todo mundo só vê um pastor como um ladrão, um malandro. E aí? Como é que eu vou pregar o evangelho da verdade agora? Você está querendo dizer que você agora é um pastorzinho sério, pastor? Como é que eu vou pregar com seriedade? A oportunidade de eu ir evangelizar na rua acabou. A igreja caída foi lá e fez a cagada de ninguém querer ouvir. Por isso que eles trouxeram a confusão, povo abençoado. O diabo trouxe a confusão para tua mente, para não crer na realidade, que o avivamento viria no final. Ele tinha que penetrar muito no fundo do teu eu, do teu ego, do teu âmago, na raiz da fibra do teu coração. Colocar uma mentira lá muito seguro, ao ponto de você não acreditar no Senhor. Aleluia. Então, povo abençoado, muito obrigado pelo teu amor. Muito obrigado por você ter aguardado, esperado, ouvido um pouco, seja 1 minuto, 2 minutos, não importa. Se for o suficiente, se Deus falou alguma coisa aqui. Muito obrigado. Eu agradeço muito a Deus pelo Deus ter nos dado essa oportunidade de estar aqui para falar com vocês, tá bom? Que Deus abençoe no poderoso nome de Jesus. Aquele que deseja receber o Senhor Jesus e que quer ir embora desse lugar, sair do nível da corrupção desse lugar e entrar no evangelho da justiça e da santidade, quer entrar no santo ministério do Senhor, nós temos nosso site www.aportadocel.org. Entra lá. Se você é de fora do Tocantins, de Araguaína aqui, onde eu moro, no Tocantins, vai lá, entra lá. Nós estamos no Brasil inteiro. Se você estiver longe de uma igreja, nós estamos ensino todos os dias praticamente aqui, tanto na rádio como os cultos online. Os pastores online. Culto de internet não presta. É isso que o diabo fala para tu. Porque é um campo dele. E nós estamos entrando aqui para arrebentar no campo de Satanás. Aleluia. Então, se vocês quiserem, nós temos culto online. Nós temos frequentemente culto online. Praticamente todos os dias nós temos culto. Nós temos um culto no altar físico aqui, em Araguaína. 2 cultos por semana. Nós temos culto da região norte online. Nós temos culto do Brasil online. Nós temos culto mundial pelo YouTube. Aleluia. Então entra no nosso canal Repente Brasil, Apocalipse, o Arrebatamento. Aleluia. Entra lá, faça uma visita, baixe o aplicativo Rádio Reino Senhor. Você vai ficar impactado. Você nunca ouviu mensagem como essa aqui. Na tua vida tu nunca ouviu. Você vai entender que é Deus ele próprio. Aí muitas vezes vai dizer assim, chega lá os Bíblia, igual eu era, teimosão. Isso ali não está escrito. Como que eu posso te provar? Olha só para cá. É uma das 2 testemunhas de Apocalipse, testemunha de Deus. Isso significa que onde Deus está, Ele está. Então eles têm propriedade para falar além daquilo ali. Tem ou não tem? Mas o Espírito vai testificar. Mas ele não vai falar além daquilo ali, não. Ele vai falar e testificar ali. A língua, a palavra dele é testificada na Bíblia. Na Bíblia. É você que só gosta de pegar o pé da letra, igual a teologia. Letra por letra, não pode mudar uma. Eu quero é ver quando for o teu testemunho. A P que tu vai pegar, a taca que tu vai pegar, onde é que ela vai ser escrita? É na tábua do teu coração, o teu testemunho. Entendeu? Você está escrito, sabe aonde? Onde é que você está escrito? Você está escrito naquele foram perseguido, maltratado, chicoteado, falaram mal, bateram, cortaram o pescoço. É ali que você entra. Não está explicitamente te dizendo qual foi, como foi que tu apanhou, de que forma tu apanhou. Mas está testificado ali que você lutou por Jesus. Aleluia. Então, povo abençoado, todos aqueles que querem entrar no Santo Ministério, quer receber o Senhor Jesus, por favor, repita essa palavra comigo. Diga, poderoso Senhor Jesus, hoje eu ouvi a tua palavra. Hoje eu entendi no meu coração a situação em que a terra se encontra. E hoje eu me arrependo de todos os meus pecados, de todo o meu coração. E te recebo como meu Senhor e meu Salvador. E te imploro, meu Senhor,
Por favor, escreva meu nome no livro da vida do Cordeiro e estabeleça o evangelho da cruz e do sangue no meu coração. Por favor, Senhor, envie o teu Santo Espírito para que ele possa me guiar até a porta para que eu possa entrar. Não deixe que eu me desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Não deixe que as ilusões e a sutileza do diabo possam me tirar do caminho, me desfocar do caminho da santidade. Não deixe que os pratos malignos que são desejados pela minha carne possam me desviar, me tirar do teu padrão de santidade. Por favor, Senhor, me guia até a porta, até eu entrar. E hoje eu te recebi e eu nasci de novo no mais poderoso nome de Jesus. Então, se você disse essa oração, por favor, procure o Santo Ministério. Alguém vai até sua casa lhe batizar. Você vai ser batizado nesse Santo Ministério. Esse é um batismo no Espírito Santo. Um batismo santo. Porque você vai falar assim, mas eu já me batizei na minha igreja, pastor. No Espírito de quem? Hum? Se você caiu em pecado, você tem que se renovar. Se você vive na imundícia da corrupção desse mundo, você tem que voltar a viver reto, tá bom? Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus. Shalom, shalom. Amém, amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus abençoe.